Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos hoje, iniciamos falando sobre as medidas tomadas pelo presidente ucraniano em relação ao Serviço de Segurança Estatal, o SBU. Zelensky pediu ao novo chefe do Serviço da Guarda Estatal da Ucrânia para limpar suas fileiras de pessoas que estariam desacreditando a instituição. E isso aconteceu após 2 oficiais do serviço serem acusados de conspirar para assassinar altos funcionários. Gente, só para vocês entenderem a gravidade, o Serviço de Segurança do Estado, SBU, anunciou no mês passado que prendeu 2 coronéis do serviço de guarda acusados de colaborar com a Rússia para planejar o assassinato de Zelensky e outros oficiais, incluindo o chefe da inteligência militar, Kirilo Budanov. O serviço de guarda é responsável pela segurança de vários funcionários do governo. E aí, na última segunda-feira, Zelensky apresentou o coronel Oleksiy Morozov à equipe, enfatizando que sua principal tarefa é garantir que somente aqueles que veem seu futuro ligado à Ucrânia façam parte da agência. Essas foram suas primeiras palavras desde a prisão dos agentes. Ele afirmou o seguinte em sua mensagem no Telegram: "É claro, a agência deve ser limpa de qualquer pessoa que não escolha a Ucrânia para si ou desacredite o serviço de guarda estatal." Bom, para contextualizar ainda mais, Zelensky demitiu o antecessor de Morozov, Serhiy Rudy, em maio, 2 dias depois de o SBU deter funcionários da agência que, segundo eles, trabalhavam para o Serviço Federal de Segurança da Rússia e vazavam informações confidenciais. Moscou, como de costume, não fez nenhum comentário sobre o caso. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre a longa jornada da Ucrânia rumo à União Europeia. Parece que ela deu mais um passo importante. Um veterano da Euromaidan de 2014, que agora luta contra as forças russas, Yehor Sobolev, conhece bem o preço que Kiev está pagando em sua busca de uma década para ingressar na União Europeia. Ele apoiou reformas duras como parlamentar após o levante contra o governo de 10 anos atrás e agora olha com orgulho do front para as conversas formais de adesão que começam nesta terça-feira. Sobolev, que é vice-comandante de uma unidade especial do Exército, disse que os ucranianos têm um sonho e estariam lutando para realizá-lo. Segundo ele, a abertura das negociações, embora em grande parte cerimonial, é um passo importante para uma nação que derramou sangue e implementou reformas necessárias em sua busca pela adesão à União Europeia. Como vocês lembram, Kiev fez sua solicitação para ingressar na União Europeia dias após o início do conflito em fevereiro de 2022. Eles veem a adesão como uma validação da sua luta para abraçar os valores europeus. No entanto, a Ucrânia enfrenta um caminho longo e complexo até a adesão, precisando reformar uma burocracia ainda marcada por vestígios dos dias soviéticos, isso sem contar os seguidos escândalos de corrupção. Bom, gente, de muitas maneiras a história de Sobolev acaba refletindo a trajetória da Ucrânia na última década. Ele foi uma figura proeminente na Revolução Euromaidan que derrubou o presidente eleito democraticamente e que era contra a integração com a Europa. Sobolev trabalhou na elaboração de leis que formaram a base da infraestrutura anticorrupção da Ucrânia, essencial para garantir ajuda financeira e apoio à integração de Kiev com a União Europeia. Ele também foi coautor de uma lei destinada a apagar os vestígios do legado soviético e da influência russa na Ucrânia, abrindo caminho para a renomeação de milhares de ruas, cidades e a remoção de monumentos, ações que são acusadas por alguns de serem ações russofóbicas. Em 2021, Sobolev se tornou soldado do exército e subiu a oficial de uma forma bem rápida, à medida que a Rússia ampliava uma guerra que Kiev diz ter começado em 2014, após Moscou tomar a península da Crimeia e fomentar uma insurgência no leste. Característico do clima de uma guerra, todos que têm ideias políticas domésticas contrárias são associados ao inimigo que possui os defeitos do outro, que nós, perfeitos, somos responsáveis por eliminar. Essa característica está presente, é claro, no discurso do oficial de carreira meteórica. Os principais oficiais corruptos com quem lidamos no Maidan são os mesmos tipos de líderes do mundo russo, como o presidente Vladimir Putin. Bom, falando da longa estrada pela frente, as negociações de adesão devem começar em uma reunião ministerial em Luxemburgo nesta terça-feira, poucos dias antes de a Hungria, que tem laços mais estreitos com a Rússia do que os outros Estados-membros, assumir a presidência rotativa de 6 meses da União Europeia.
Sobolev, pai de 4 filhos, afirma que o caminho à frente não será fácil, citando mentalidades antigas que ainda estão firmemente enraizadas em algumas partes do governo, ou seja, não há consenso. Para ele, a guerra fortalece o grupo pró-integração. Bom, gente, hoje, segunda-feira, a Rússia responsabilizou diretamente os Estados Unidos por um ataque na Crimeia com mísseis Ataque-MS fornecidos por eles, que resultou na morte de pelo menos 4 pessoas e feriu 151. Moscou ainda avisou formalmente à Embaixada dos Estados Unidos que haveria retaliação. Não há como negar que a guerra na Ucrânia desencadeou a maior confrontação entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis em Cuba em 1962. Os oficiais russos afirmaram que o conflito está entrando na fase mais perigosa da escalada até agora. Mas acusar diretamente os Estados Unidos por um ataque mortal na Crimeia e avisar formalmente a embaixadora dos Estados Unidos que haverá retaliação, ao meu ver, é um passo além. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi bem direto ao falar com os repórteres sobre o ataque. Ele disse o seguinte: "Vocês devem perguntar aos meus colegas na Europa e, acima de tudo, em Washington, os secretários de imprensa, por que seus governos estão matando crianças russas. Apenas façam essa pergunta a eles." Segundo as autoridades russas, pelo menos 2 crianças morreram no ataque a Sevastopol no domingo. As cenas mostravam pessoas correndo de uma praia perto de Sevastopol e alguns dos feridos sendo carregados em espreguiçadeiras. A Rússia afirmou que os Estados Unidos forneceram as armas e que especialistas militares americanos miraram e forneceram os dados para os mísseis. Nem a Ucrânia nem os Estados Unidos comentaram sobre o ataque. A embaixadora dos Estados Unidos, Lynne Tracy, foi convocada ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia, onde enfrentou acusações de que Washington está travando uma guerra híbrida contra a Rússia e se tornou, de fato, uma parte do conflito. A Rússia disse a Tracy que o ataque não ficará impune, medidas retaliatórias definitivamente seguirão. Bom, gente, Putin tem alertado constantemente sobre o risco de uma guerra muito mais ampla envolvendo as maiores potências nucleares do mundo, embora ele diga que a Rússia não quer um conflito com a aliança liderada pela OTAN. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descartou repetidamente o envio de tropas americanas para lutar na Ucrânia e disse, logo após a invasão russa em 2022, que uma confrontação direta entre a OTAN e a Rússia ia significar a Terceira Guerra Mundial. Putin apresenta a guerra na Ucrânia como parte de uma luta muito mais ampla contra os Estados Unidos, que ele diz ter ignorado os interesses de Moscou após a dissolução da União Soviética em 1991 e depois tramado para dividir a Rússia e tomar os seus recursos naturais. Do outro lado, o Ocidente, que não podemos negar, tem expandido a OTAN em direção ao leste europeu desde então, isso é fato, vê a guerra na Ucrânia como uma tentativa imperialista de expansão territorial. O Ocidente nega que queira destruir a Rússia e a Rússia, por sua vez, nega que tenha intenções de invadir qualquer Estado membro da OTAN. Mas falando em retaliação, gente, desde que os Estados Unidos permitiram que a Ucrânia usasse algumas armas americanas contra a Rússia e o Reino Unido sugeriu que Kiev poderia fazer o mesmo com armas britânicas, o Kremlin tem enviado vários sinais de que vê esses movimentos como uma escalada séria. Putin ordenou exercícios para praticar o desdobramento de armas nucleares táticas, sugeriu que a Rússia poderia implantar mísseis convencionais ao alcance dos Estados Unidos e seus aliados, e selou um pacto de defesa mútua com a Coreia do Norte. Perguntado sobre a resposta russa ao ataque na Crimeia, Peskov lembrou das palavras de Putin no dia 6 de junho sobre o fornecimento de armas convencionais para regiões próximas aos Estados Unidos e seus aliados. Ele disse: "Claro, o envolvimento dos Estados Unidos nos combates, como resultado dos quais russos pacíficos estão morrendo, não pode deixar de ter consequências. Quais exatamente? O tempo dirá." Gente, mas as más notícias para a Rússia não se limitam ao ataque na Crimeia. O número de mortos em uma série de ataques ousados a igrejas e sinagogas na região predominantemente muçulmana do Daguestão, na Rússia, subiu para 20 nessa segunda-feira. Homens armados com fuzis automáticos invadiram uma igreja ortodoxa e uma sinagoga na cidade antiga de Derbent na noite de domingo. Eles atearam fogo a um ícone da igreja e mataram um padre ortodoxo de 66 anos, Nikolai Kotelnikov. Na cidade de Makhachkala, cerca de 125 km ao norte, na costa do Mar Cáspio, os atacantes dispararam contra um posto de polícia de trânsito e atacaram uma igreja.
Tiroteios ao redor da Catedral da Assunção, em Macascala, e pesados disparos de armas automáticas foram ouvidos até tarde da noite. As imagens mostravam moradores correndo para se abrigar enquanto nuvens de fumaça subiam sobre a cidade. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade. O Comitê de Investigação da Rússia informou que 15 policiais e 4 civis foram mortos. Segundo o Ministério da Saúde do Daguestão, outras 46 pessoas foram feridas. Pelo menos 5 atacantes foram mortos, alguns deles mostrados pela mídia local caídos na calçada. Sergei Merikov, chefe da região do Daguestão, visitou hoje a sinagoga e a igreja atacadas em Derbent e disse: "Este é um dia de tragédia para o Daguestão e para todo o país. Isso é uma tentativa de dividir nossa unidade." Ele afirmou que forças estrangeiras estariam envolvidas na preparação do ataque, mas não deu detalhes. O Daguestão anunciou 3 dias de luto. Fotos dos policiais mortos foram alinhadas na rua com cravos vermelhos. O presidente Vladimir Putin, que há muito acusa o Ocidente de tentar fomentar o separatismo no Cáucaso, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Para quem não sabe, Daguestão é uma república majoritariamente muçulmana no norte do Cáucaso, que, como sabemos, é um mosaico de grupos étnicos, idiomas e regiões que vivem à sombra das montanhas do Cáucaso, ali entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. O ataque a locais de culto cristãos e judeus aumentou o medo de que a Rússia possa estar enfrentando uma ameaça renovada de militantes islâmicos, apenas 3 meses depois daquele ataque em Moscou na sala de concerto Crocus, em que morreram 145 pessoas. Em Israel, o Ministério das Relações Exteriores disse que a sinagoga em Derbent foi incendiada e tiros foram disparados contra uma segunda sinagoga em Macascala. A declaração afirmou que se acredita que não haviam fiéis na sinagoga no momento. Derbent, uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, é lar de uma antiga comunidade judaica e um sítio do Patrimônio Mundial da Unesco. Investigadores russos disseram que foi um ataque T, mas não deram detalhes sobre os atacantes. A mídia estatal russa citou as forças de segurança dizendo que 2 filhos de Magomed Umarov, chefe do distrito de Sergokala, no centro de Daguestão, estavam entre os atacantes. Eles foram mortos e seu pai foi detido, segundo a mídia estatal. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, um ataque aéreo israelense atingiu uma clínica médica na cidade de Gaza e resultou na morte de Hani Al-Jafarawi, diretor do Departamento de Ambulâncias e Emergências de Gaza. Esse ataque, segundo o Ministério da Saúde do enclave, elevou o número de profissionais médicos mortos pelo fogo israelense desde o dia 7 de outubro para 500. Além disso, pelo menos 300 outros profissionais de saúde foram detidos até agora. De acordo com o exército israelense, o alvo do ataque era Mohamed Salah, um comandante armado do Hamas responsável por desenvolver armamentos para a organização. Segundo o comandante, Salah fazia parte de um projeto para desenvolver armamentos estratégicos para a organização T do Hamas, e ele comandava vários esquadrões que trabalhavam no desenvolvimento de armas. Gente, mais de 8 meses de combate se passaram e até agora a mediação internacional apoiada pelos Estados Unidos não conseguiu alcançar um acordo de cessar-fogo. O Hamas afirma que qualquer acordo deve pôr fim à guerra, enquanto Israel diz que só concordará com pausas temporárias nos combates até que o Hamas seja erradicado, que, como vimos na semana passada, segundo o porta-voz das Forças Armadas, é uma tarefa impossível. Em Rafah, perto da fronteira com o Egito, as forças israelenses que tomaram o controle das partes leste, sul e central da cidade continuaram suas incursões nas áreas oeste e norte. Residentes descreveram combates intensos. Ontem, domingo, moradores relataram que tanques israelenses haviam avançado até a borda do campo de deslocados de Mawaz, no noroeste de Rafah, forçando muitas famílias a se deslocarem para o norte, para Khan Yunis e Deir al-Balah, no centro de Gaza, a única cidade no enclave ainda não invadida por tanques. Gente, a situação em Tel al-Sultan, no oeste de Rafah, permanece muito perigosa. Drones e atiradores de elite israelenses estão caçando pessoas que tentam verificar suas casas, e tanques continuam tomando áreas próximas a Al-Maazi. Bassam, um residente de Rafah, disse o seguinte: "Sabemos de pessoas mortas nas ruas e vemos que dezenas de casas foram destruídas pela ocupação." Israel nega atacar civis e culpa o Hamas por provocar baixas civis a lutar entre eles, algo que o Hamas nega. O exército israelense afirmou que suas forças continuaram operações baseadas em inteligência em Rafah,
localizando armas e lançadores de foguetes e matando militantes que representavam ameaça. No norte do enclave, onde Israel havia dito que suas forças completaram operações meses atrás, moradores relataram que tanques voltam a invadir o subúrbio de Zeiton, na cidade de Gaza, bombardeando várias áreas. Em uma entrevista ao canal 14 de Israel, Netanyahu disse que, após a fase intensa, as forças baseadas em Gaza seriam liberadas para se mover para o norte, onde Israel advertiu sobre uma possível guerra total contra o movimento Hezbollah do Líbano, que tem atacado a região fronteiriça em solidariedade aos palestinos. Depois que a fase intensa terminar, teremos a possibilidade de mover parte das forças para o norte, e faremos isso. Em outro incidente que tem chamado a atenção mundo afora, forças do exército israelense amarraram um homem palestino ferido no capô de um jipe militar durante uma operação de prisão na cidade ocupada de Jenin, na Cisjordânia, no sábado. Um vídeo que circula nas redes sociais, verificado pela Reuters, mostrou Mujahed Yasmin, um residente de Jenin, no jipe que passava por 2 ambulâncias. O exército israelense afirmou que as forças foram atacadas e trocaram tiros, ferindo um suspeito e o detendo. Soldados então violaram o protocolo militar, amarrando o suspeito no capô do veículo. O exército disse que a conduta das forças no vídeo não condiz com os valores militares e que o incidente será investigado e tratado. O indivíduo foi entregue aos cuidados médicos para tratamento. Não sei vocês, gente, mas a imagem me trouxe à memória a atuação daqueles assaltantes que aqui no Brasil formam aqueles grupos criminosos conhecidos como o Novo Cangaço. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.